Vou dar uma anotação não. Gostou? Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre apresentar uma obra literária chamada Domínio da Consciência. Isso. E ela. Quem escreveu ela foi o O nome do autor é Florian. Flório? Florian. Eu não sei muito dele. Não sei se tu lembra de alguma coisa, mas ele reuniu uma coletânea de livros do Carlos Castanheda, que é um mago, um antropólogo que conviveu com alguns xamãs da onde? Dom Juan. É, o Dom Juan. O Dom Juan era um dos últimos xamãs que cultivavam algumas concepções dos toltecas, dos feiticeiros toltecas. Juan Matos, ele foi um agricultor que nasceu em Inhuma. Ele foi para Arizona depois que a mãe dele foi assassinada. Aí o pai dele, para fugir do estado, ele pegou, foi morar no interior com o filho dele, que era o Juan Matos. Aí o Juan Matos chegou numa briga de bar, quase morreu com um tiro, e ele foi salvo por um xamã, o Sebastian. E a partir desse contato, Sebastian passou os ensinamentos para Juan Matos, que adentrou esse universo do domínio da consciência, aperfeiçoou os seus neurocomportamentos a fim de expandir a sua consciência. Correlacionando isso aí com o Maslow, é porque para Maslow, o sujeito que se autorrealiza, ele é pleno de suas capacidades e habilidades, e a partir dessa plenicidade e conhecimento de suas capacidades e habilidades, eles usam essa ferramenta para se comunicar com o meio e se satisfazer a partir de pequenos autos que se autorrealizam. Tipo, eu vou terminar de ler esse livro, depois que eu terminar de ler esse livro, eu vejo o que eu vou fazer. Aí assim que você termina de ler esse livro, você já começa a ler o livro de novo. E sempre a partir do pré-estabelecimento de metas e a autorrealização dessas metas de formas infinitas em que você vai interagir com o meio. Tipo, enfim. Só que agora, trazendo essa visão de que vivemos em um ambiente utópico, que as pirâmides de prioridades lá do Maslow, que são O Maslow ele tem aqui, ó, uma pirâmide hierárquica de necessidades do ser humano, né? são as necessidades Ele- fisiológicas, as de segurança, as necessidades sociais e necessidades de estímulos. Todas essas necessidades, elas são em níveis inferiores da autorrealização. Que a autorrealização, ela pode estar considerada Autoatualização, né? a autoatualização. E vamos dizer que uma sociedade utópica, que ninguém precise passar fome, todo mundo trabalha 6 horas por dia, só que a maioria das pessoas se deixam à mercê do sistema e, enfim, uma utopia. O sujeito que se autoatualiza, ele vai usar essa consciência para se conhecer o que ele gosta, tipo, se ele gosta de pintar, se ele gosta de produzir arte, se ele gosta de produzir música. E a partir desse conhecimento das suas habilidades, ele vai utilizar delas para se satisfazer. E entrando no agora, trazendo esses comportamentos neurocognitivos de que Maslow trabalha em cima da vontade do sujeito de se estabelecer metas, de autossatisfazer ou se auto-realizar, né? Se auto-atualizar, se autorregular, etc. Se você olhar pela visão enfim. Esses comportamentos neurocognitivos, agora para o livro do Domínio da Consciência, que é da coletânea dos Toltecas, da cultura dos Toltecas, esses comportamentos neurocognitivos, eles transcendem o espaço físico. Ele trabalha na dualidade de que a interação desse espaço físico proporciona uma oportunidade de criar outro ambiente. Esse é um ambiente mental ou cognitivo. Se você for olhar a partir dos aparatos cerebrais que são utilizados para fomentar
a imagem metafísica desse mundo. E esses comportamentos cognitivos, visam eles visam a utilização plena e constante desse domínio sobre o que você está pensando. E esse domínio sobre o que você está pensando tem que ser inflexível, tem que ser constante, tem que ser uma ideia que não possa ser interferida com o meio. Entretanto, você tem que estar em contato com o meio. Então você tem que saber separar esses dois espaços, para que você tenha o caminho do guerreiro, que é o caminho que você se aprofunda no que você percebe das percepções, e tem o caminho do feiticeiro, que é o caminho que transcende as informações que você percebe do meio. Acho que é basicamente isso, a ideia do livro. Uhum. E voltando um pouquinho pro Maslow, né? Ele fala que as experiências de Platão são essencialmente cognitivas. Na verdade, quase por definição, representam um testemunho do mundo. Envolve a visão do simbólico ou do místico, do poético, do transcendente, do milagroso e domina e do inacreditável. E essas experiências Platô é como se fosse uma experiência culminante. Ele tem esse termo também, experiência culminante, que são experiências que você tem de talvez uma intensa percepção, né? Os Por conta da. arrepios. Exatamente, pode Quando crer. você escuta uma música que ela faz super sentido pra você, e você se sente como se você Sim, fosse o centro do universo, ou você percebesse o universo, você se arrepia. É uma experiência platô. pode crer. Exatamente. Enfim, ele diz que o ser que não está preocupado com o problema, tipo, não está preocupado com o ego e sim no problema, ou não estar preocupado sobre os meios que ele vai tomar para resolver certo problema, mas sim focalizar sua atenção no problema, ele é uma característica típica de um ser que ele é autoatualizado, né? Ele é como se ele não focasse talvez uma constituição sintomática em problemas de convívio ou cotidianos, ou talvez impostos por algum sistema de convívio que seja imposto a todas as pessoas. Ele concentra-se mais no, na elaboração do problema diretamente e não, talvez, nos meios para isso, ou nas defesas do ego, né? Ele deixa de ser um indivíduo que está no meio e vira um indivíduo que está no meio. Tipo, ele atua sobre o meio e não ele atua sobre o meio mais do que o meio atua sobre ele. Na questão da imposição de sofrimento psíquico. Porque ele vai fazer essa desconexão em partes, no momento em que ele vai se auto-atualizar, para que ele possa gerar a satisfação, se você for olhar por um viés afetivo, né? Um viés mentalista da psicanálise, você vai se estabelecer metas para se satisfazer. É isso que um neurótico faz? O neurótico faz isso? Ele faz, mas como um sintoma, né? Ele não tem o domínio da vontade. Sim. Acho que esse é o lance também. Ele, agora correlacionando com o livro do Domínio da Consciência, tem o lance do tonal, né? O tonal é um dos nossos corpos. É o corpo, talvez o corpo simbólico humano, sabe? Ele elabora como uma ilha e tudo que tem sobre a superfície dessa ilha é o tonal. E ali tem desde os símbolos, enfim, semiologia humana, né, linguagem. E o tonal, ele repudia totalmente o desconhecido. O desconhecido ele está ligado mais a outro corpo, que é o nagual ou o naual. Porque o tonal, desculpa te interromper, De porque boa. o tonal, sendo estruturado pela linguagem, ele está intimamente atrelaçado pela razão. Uhum, exatamente.
Pode crer. É isso que eu queria falar. E aí, talvez o Naual estaria ligado mais a alguma coisa que faz parte do inconsciente, mas ele é uma pessoalidade também. É como se ele fosse um espírito. Ele tem correlações também com espíritos animais do xamanismo, se eu não me engano. E é como se fosse uma força, uma entidade que às vezes se apresenta a você através da vontade, né? Quando você está alinhado com essa vontade, você pode seguir um intento. Aí você estaria aliado com talvez as emanações livres, que são as emanações que estão fora do nosso casulo, do nosso ovo brilhante. Que foge do ambiente perceptível. Exatamente. Estão fora do tonal, está fora da nossa ilha de compreensão e de pensamento. Só ler um negócio aqui. O grau de consciência depende do grau do qual é capaz de deixar a pressão das emanações livres levá-lo. Então, a gente, através da nossa consciência, que é esse invólucro que nos protege das emanações livres, é o que nos impede de morrer, porque as emanações interiores, elas estão buscando a morte. E essa consciência que impede isso. Mas com talvez o aprimoramento da nossa consciência, né, que seria através da percepção, você pode alinhar o seu ponto de aglutinação, o brilho da consciência, em outras partes do casulo. Ou de uma forma mais intensa, às vezes relacionando com fogo, com as energias da natureza, para poder expandir esse ponto de aglutinação, essa consciência, o brilho da consciência. Ter uma consciência maior, né? Isso até representou um perigo para eles, eles têm essa noção, né? De toda essa tradição, eles sabem que existem espécies de pântanos, que eles chamam, pântanos que vocês podem ficar presos em um reino inorgânico, o qual você acessou através desse movimento da consciência, ou expansão da consciência, de uma forma muito específica. E eles tinham. Isso era atingido através de magias que eles realizavam em conhecimento da natureza, por fazer parte desse meio, como se fosse uma interação com o próprio inconsciente, com o próprio Naual e a realidade, o real que eles estavam enfrentando, primeiramente vivendo como xamãs na floresta, né? Ou seja, ou em pequenos grupos ou completamente sozinho. Mano, eu acho isso bizarro, pô, porque quando ele fala de quando você intenta o seu ponto de aglutinação a viver essas viagens que fogem do comportamento cognitivo, porque tipo acontece apenas no mental. Você consegue se lembrar, sendo que você de coisas que você imagina, coisas. É um inventário, né? Tipo, vamos dizer que antes de você dormir, quem nunca fez isso? Antes de dormir, tu deita na cama e tu começa a imaginar um cenário em que tu vive um romance, tá ligado? Aí nesse cenário que tu vive um romance, às vezes você simplesmente dorme, ou às vezes você se pega dormindo. Tipo, quando você se pega dormindo, é o momento que você no outro dia vai lembrar, pô, mano, que viagem, eu dormi pensando nessa porra, tá ligado? Só que, tipo, quando você utiliza desse comportamento cognitivo em específico, você pode apenas imaginar imaginar o seu mundo, o mundo real, a um ponto de que tenha tantas informações que ele se aproxime bastante do real. Tipo, quem nunca teve sonhos com prédios e, tipo, sonhos super específicos que parece que você realmente viveu aquilo. Esses comportamentos cognitivos visam a criação de estar consciente, estar vendo como se estivesse vendo com comportamentos cognitivos, mas estar vendo sem estar vendo, somente na mente, tá ligado? Talvez numa espécie de história que a gente cria pra gente mesmo, sabe? Ou uma história do sofrimento que a gente cria. Sim, Os afetos, eles não são recalcados, né? Então, toda vez que você sente uma coisa, ou talvez uma ideia que se deslocou
de um mesmo afeto, né? E se transformou simbolicamente. Você sente a história daquele afeto que está ligado com aquilo, né? Desde quando você sentiu ele pela primeira vez. Então, enfim, eu creio que isso pode ter a ver com as faixas também de realidade, sabe? E essa coisa que se liga, essa cadeia de afetos que se ligam, elas podem ter uma estrutura que é acessável pelas magias também, como as outras faixas de realidade, que talvez pode ser o meio como eles acessam um mundo inorgânico, né? E eu acho uma coisa muito interessante, continuando a falar sobre o lance da magia, né? Que é um contato que eles tinham com o próprio meio real deles. Era necessário ser um xamã para você compreender o que te acontecia em volta de você. Então, por exemplo, Um exemplo, o uso das plantas psicodélicas. exatamente Vamos isso que eu dizer que é porque, assim, o uso das plantas psicodélicas. Vamos dizer que o xamã pegou, fez um chá e tomou e chamou outras pessoas para verem o que estava em volta dele. Aí as pessoas que estavam em volta dele não tinham a mesma percepção mental do que ele estava tendo durante o mesmo momento temporal que seria as emanações da águia. Não seria a experiência subjetiva do xamã que tomou a planta, porque você sabe que as plantas psicodélicas alteram, tipo, sei lá, você vê mandalas, você vê coisas surreais. E a partir do compartilhamento dessas informações, tipo, eu tava vendo isso, aí não, pra mim só tava deitado no chão, olhando pro céu que nem um otário, tá ligado? Tipo, a gente vê que a experiência subjetiva ou a experiência cognitiva de que o xamã estava tendo era totalmente diferente com o que estava presente no mundo perceptível, no mundo da matéria. pode crer. E o lance deles poderem acessar outros tipos de vida ou reinos de não vida, né? Às vezes podendo correlacionar com os próprios momentos da criação, que são a partir de uma primeira emanação ou de um número um e sucessivamente, né? Podendo ter emanações da física, da química, da biologia em conluio, né? Em relação dentro do universo, criando a própria vida, criando a espiritualidade ou a sutilidade da consciência, mesmo de uma forma simbólica. Então eu acho que esse processo, esses movimentos da criação cognitiva, né, que está ligado diretamente à nossa história também, até a história dos nossos afetos, ele é uma coisa que por esse impacto, que é um conceito que o próprio livro usa, esse impacto que outras substâncias, né, através de vários testes que eles foram fazendo de relacionamento com a matéria, a mãe, a natureza, foram descobrindo esses efeitos e estudando isso. É por isso que eles têm um conhecimento muito importante, que é o conhecimento das plantas de poder, né? Que o Yuri estava falando também dos psicodélicos, as plantas de poder, a ayahuasca, o peyote, né? Que tem a mescalina, cogumelo, maconha, todos são psicodélicos. E eles têm essa função, né? E muitas vezes tem receitas que são muito específicas, tem que juntar vários tipos de planta para poder dar um efeito no corpo. Porque uma que dá o efeito psicodélico tem se eu não me engano, uma enzima lá que ela é desativada pelo corpo. E aí tu tem que usar outra planta para poder liberar isso, né? E aí dá o efeito realmente. Então, esse conhecimento botânico, biológico, foi adquirido através da magia do contato com esse espírito, com essa segunda atenção, sabe? Com essa águia, é o que é uma coisa muito interessante, tá ligado? Mas a esse ponto que o Ilha está falando, o impacto o impacto da mudança fisiológica que as plantas proporcionam
nas faixas de emanações que você consegue perceber. Lembrando que as faixas, as emanações são tudo aquilo que são capazes de ser percebidas ou perceptíveis quanto mentais. Digamos que se você fecha o olho, se imagina na Terra e pula para o espaço, você está recebendo emanações que não condizem com as emanações que são percebidas a partir do mundo perceptível, porque tu vai estar no espaço, você vai estar percebendo emanações. Seria uma representação do desconhecido, né? Sim. Do incognoscível. Mas Não, aí pô. eu acho, O incognoscível é aquilo que a nossa a gente não suporta nas emanações, pô. Tipo, talvez porque nós estamos presos pelas emanações da águia no mundo perceptível, aí existem coisas que são incognoscíveis para nós. Porque que se a gente for, a gente não vai voltar para ter a tradução, tá ligado? Tipo, se tu for em algum lugar que você não conseguir voltar, pra você é incognoscível, porque você simplesmente vai enlouquecer ou não vai nem voltar, sua consciência vai ficar presa, tá ligado? Tipo, eu acho que o incognoscível é tudo aquilo que, por tanta informação, nos mata, ou mata o nosso lado direito, né? Que o lado direito é o que o lado sustenta. direito é o tonal, tem a ver com razão, com a fala, com símbolos. E o esquerdo é o energético, é o corpo energético. Ele tem essa É, dualidade, o o, corpo o, energético e o físico. e o esquerdo, se você for olhar por uma ótica localizacionista, ele é responsável pela imaginação, pela criatividade, pela estruturação de cálculos mentais, em partes, né? Pela estruturação de cálculos mentais, e assim você. Aí já é o outro lado. Aí, Porque o lado esquerdo do corpo, ele tá ligado com o lado direito do cérebro. Se for já olhar anatomicamente. O lado direito do corpo tá ligado com o esquerdo. O esquerdo, que é o da linguagem, da matemática, da lógica. O lado direito é o da criatividade, das emoções. Mas o lado então esquerdo do corpo e o direito do cérebro, que seria isso. E tem a ver com a visão dos olhos também. Por isso que tem o lance da tem uma paralaxe lá no conceito dele também. Porque é como se você percebesse, tipo, uma movimentação, talvez, no ponto de cognição, tá ligado? Tipo, é você talvez olhar um para lado olhar pro outro, tá ligado? O esquerdo olha pro direito. É você olhar por muito tempo por uma coisa só. Tenta isso, tipo, aquele exercício lá que eu te falei uma vez, de ficar com a mão assim, aí fazer um espaço entreaberto e focar somente no espaço no meio. Aí eu falei pra tu fazer. Enfim, é basicamente aquilo. Sim, Você percebe na percepção uma mudança. Tipo, uma mudança que volta ao normal se você mudar a sua atenção. Ou a sua vontade. Não sei. O que, pô? Pode crer. vou ler aqui. A consciência pela pressão é produzida e ela detém o movimento das emanações aprisionadas. É tipo assim, isso aí. A gente tem o casulo, que é a nossa consciência possível, e dentro dele tem as emanações internas, que constituem o ser humano, né? Fora desse casulo tem as emanações livres, que seria Do universo, do É, cosmos. isso que seria o incognoscível também. A gente pode imaginar através do tonal o que pode ser, mas a gente nunca vai saber. E assim, ela mantém aprisionada essas emanações livres por vontade dela, mantém aprisionada lá dentro as emanações internas, né? E a gente tem uma coisa que impede a gente mesmo de sair de lá e morrer. Que aí tem os conflitos também, que a gente pode ligar com os conflitos pulsionais da psicanálise, que tem a ver com pulsão de morte e pulsão de vida, né? Que é uma metafísica do Freud lá. Os conflitos pulsionais de desejos conflitantes, né? Que a gente tem para construir nossa realidade, tem a ver com a nossa temporalidade também, né? E como que a gente enxerga o tempo em passado, presente e futuro.
E essas emanações estão lutando para quebrar o casulo, lutando para morrer, né? Como eu já falei. Ou lutando para tentar se libertar. Uhum. Porque se você Exatamente. for olhar, a águia é só um. A águia é um monstro, tá ligado? A gente retorna para as emanações livres, tá ligado? Seria uma consciência Não, que provavelmente já teve, tá ó, ligado? Mas a gente a, se reduziu para ser humano. assim, penso eu. A águia é tipo um ser cósmico imenso que junta muita energia pra fazer um mundo perceptível. Aí pega partes dessa própria energia, dá a oportunidade de ter consciência, joga nesse mundo. Mano, acho que ela se Aí, belisca assim, ó. aham. Ela se belisca e aquele negocinho ali vira um Aí universo. ela joga assim, aí a consciência do ser humano vem pra Terra, vive, sofre, expande um pouquinho da sua autorrealização, né? Apenas faz pouco, pouca utilização da sua total capacidade, tipo, tem pintores que não sabem que são pintores porque simplesmente tem que trabalhar recolhendo lixo, tá ligado? Uhum. Tipo, sendo que eles fazem grandes artes com pouca coisa que tem, tipo, sem incentivo nenhum. Ele poderia ser um sujeito que se a sociedade fosse utópica, claro, ele poderia sempre se auto-atualizar pintando, porque tipo, é algo que ele vai fazer, vai pensar na obra, vai finalizar e porra, mano, olha o que eu fiz, tipo, vai ganhar reconhecimento, vai Mas aí que tá também, deixa eu lançar um negócio. Porque aí que a gente pode diferenciar as teorias de Maslow e da psicanálise também, porque a gente quer focalizar em Maslow, porque é o que a gente acha que parece mais com a obra, né? E esse lance que o Yuri tava falando sobre essa autoatualização, né, do ser humano, ela tem muito a ver também com... deixa eu me lembrar. Vou pegar um cafezinho, né? Tá. A gente pode pensar também numa história do desejo, né, para psicanálise, e ele tem correlações com o pecado original e ele tenta, de alguma forma, relacionar os mitos, os mitos místicos ou religiosos em uma ciência do inconsciente, né? Mano, Então, a história do pecado original poderia também simbolizar ali uma história da constituição do desejo, de um objeto que foi perdido, da queda do paraíso, que sempre tenta ser reconstituído, mas nunca vai ser, né? Por isso que tem o lance da pulsão de morte, que talvez seria um retorno a essa consciência do desejo, sabe? Ou seja, um gozo pleno ali, talvez na eternidade ou em Deus, se fosse continuar pela perspectiva do judaísmo, né? Da metafísica do judaísmo. Metafísica não, uma cosmologia. Mas, tipo assim, é, esse lance no Maslow, ele tem um pouco mais a ver. Porque ele foge das buscas de realização do desejo dentro de um sistema, sabe? Um sistema de linguagem, um sistema social. E um ele... desejo com a vontade oculta. Exatamente. Seria talvez essa vontade que é experimentado como uma coisa externa e que passa pela gente. Até ele fala no livro sobre a instalação forânea alienígena, que é uma das nossas constituições da consciência, que tem a ver com essa vontade que nós sentimos, porém é uma vontade que, ao nós sentirmos e sabermos que não faz parte de nós, por sentirmos que não faz parte de nós, estamos também a sentindo, ou seja, sentindo a vontade junto com algo que não faz parte de nós. E esse algo se torna nós e nós não tornamos esse algo e a nós mesmos, porque a gente se sente em si quando a gente sente essa Por vontade isso que e para essa se libertar, alteridade. pra, segundo, segundo Castanheda, por isso que para você se libertar desse, Isso seria autoatualização, no uhum, caso. para você se libertar, para você se auto-atualizar segundo Maslow, para você transcender os seus comportamentos cognitivos para experiências além do que você consegue perceber no mundo real, é através de um longo processo, mano. É um processo fugido de disciplina, de meditação.
de estabelecimento de metas. Você tem que ser impecável. De metas a curto e a longo prazo, tipo, eu vou estabelecer a meta a longo prazo que eu quero ser doutor. Só que o que eu posso fazer a curto prazo para estabelecer essa meta a longo prazo? Tipo, eu posso fazer o máximo que eu puder sempre, tá ligado? Tipo, eu vou ler o máximo que eu conseguir. Tipo, em vez de eu ler um pouquinho e simplesmente, porra, mano, cansei, tá ligado? Eu não. Tem mais meia hora para estudar? Vou estudar mais meia hora. E isso, lógico, em uma sociedade utópica. Em uma sociedade utópica para dar a ampla possibilidade de fazer isso acontecer. Não interligado ao contexto real. O Maslow tem isso, né? Da eupsiquia. É uma contraposição da utopia para ele, né? Que seria uma sociedade onde seria constituído por pessoas auto-atualizadoras, né? Que é uma eupsiquia, não é uma possibilidade, uma realidade, mas ele acha que seria um rumo, talvez, mais compatível com o crescimento do ser humano, um crescimento que não é reconhecido. Porque, tipo, tantas pessoas no mundo, não é possível que vai existir uma profissão que não tenha ninguém, tá ligado? Tipo, sempre vai ter gente que gosta de dirigir moto e fazer entrega, sempre vai ter gente que gosta de estudar para fazer aquilo, sempre vai ter gente que gosta de estudar para construir pontes, estudar para construir casa. Pois é, aí que tá a ironia do sistema capitalista, né? Ele faz com que as pessoas se identifiquem como isso, por exemplo, um monte de gente que trabalha como entregador de delivery, só que, tipo, eles trabalham por extrema necessidade, tá ligado? E o capitalismo, ele, como se estivesse fazendo um favor, tá ligado? Terceirizando o serviço pra fazer mais emprego, né? De forma autônoma. E abusiva pra caralho. Exatamente. Autônoma, entre aspas, né? E aí ele começa, independentemente da sua auto-atualização, ele tem que cumprir aquilo para poder sobreviver e constituir as bases da pirâmide hierárquica de Maslow. Aí as necessidades deles vai ser sempre assim, ó. Fisiológicas, segurança, social, estima. Fisiológica, segurança, social, estima. Ele nunca vai chegar na necessidade quando de tem estima, né? Às vezes a pessoa nem tem. Sim. Aí, tipo, imagina... O lance tipo, tem... O acúmulo de vestígios de pirâmides que, tipo, não foram suprimidas. Se você for olhar, que se na visão do Castaneda, né? Que é fazer o seu inventário e se libertar dessas amarras sociais e se enxergar vivendo no meio e não estando no meio. Porque estando no meio você é levado pela onda. Uhum. Agora, estando no meio você tá surfando na onda, tá ligado? Você tá, enfim... Só que eu acho que faz parte também da correlação com a eupsiquia do Maslow, sabe? É uma experiência que pode ser alcançada e que foi, mas em um contexto muito específico também e muito dedicado dos xamãs, que tinham a vida naquilo ali, né? Então, até na eupsiquia do Maslow, onde teria essa sociedade onde os pontos mais altos da pirâmide de autoatualização dele fossem alcançados de forma padrão, precisaria de uma realidade específica que hoje não comporta a maior parte dos lugares do mundo, né? Ou pelo menos não, a teoria não comporta a possibilidade social da pessoa de se sentir auto-atualizada. Porque uma pessoa que, sei lá, a gente sabe que é a realidade de diversos brasileiros, tipo, trabalham 14 horas, sei lá, 12 horas por dia no mercado. Tipo, 12 horas por dia, coisa pra caramba. Aí chega em casa e tem que, sei lá, chega em casa, tem que limpar a casa, cuidar dos filhos, pegar os filhos na escola, ajudar os filhos a estudar. Acabou o dia da pessoa, tá ligado? Ela não vai ter essa tendência à auto-atualização, porque ela vai estar se limitando dessa auto-atualização para tentar, enfim, a gente sabe. Pois mas eu acho que até aí dá também, dá de se auto-atualizar, até como dá. Só que, assim, a disciplina com o domínio da consciência teria que ser muito maior, né? E, por exemplo, uma coisa que seria uma fuga e até uma grande oportunidade de se trabalhar a consciência seria no sono. Muitas vezes a pessoa tem um sono ruim,
Principalmente se ela tem essa rotina de trabalho muito intensa e muitas ocupações. Às vezes ela dorme pouco. Geralmente as pessoas dormem pouco, não dormem o suficiente, né? Quando fazem isso. E ela pode voltar sua disciplina para isso de alguma forma, para tentar sonhar mais ou se lembrar mais dos sonhos, sabe? Seria um início para se conectar com o próprio desejo, para ela tentar fugir desse sistema, sabe? De alguma forma, estando nele, sabe? Ela não pode sair, mas, por exemplo, se ela se dedicar minimamente ao desejo ou a ter essa percepção no sonho, ela poderia ultrapassar até consciências de pessoas que às vezes nem tem essa necessidade. Sim, mano, mas tipo, o embaçado é que, tipo, aonde que uma pessoa que tem, tipo, que tem essa rotina vai achar tempo pra ler um livro Exatamente. de 200 páginas, tá ligado? Uhum. Aí isso que a gente vê que, se a gente for olhar pela visão do livro, né, e também relacionando a Berserk, pô, tipo, a mão de Deus, são forças divinas que influenciam comportamentos humanos e modelam a casualidade para, tipo, modelam trilhões de comportamentos para chegar num ponto clímax em que vai, tipo, vai definir tudo, tá ligado? Tipo, mas isso acontece através de quê? Através de ocasionando guerras, ocasionando mortes. Sim, ocasionando... isso é o que acontece, exatamente. Isso foi virando igreja também, tá ligado? Tipo, Deus ele foi virando parte da rotina do capitalismo, tá ligado? Nossa, não, Então, e aí vai formando as igrejas, tu tem compromisso de dar dinheiro, tu pode fazer o Enem outro dia, tá ligado? Se for adventista e não fazer nada sábado. Só que, tipo assim, o que isso tem de espiritualidade na tua vida, tá ligado? São privilégios porque da religião. E não tipo, que você não usa. você não pratica, tá ligado? Exatamente. Você não usa isso pra crescer sua consciência. Se usasse isso, né, pra construir uma consciência, não sei, talvez pudesse ser até antagônico ao próprio sistema que envolve a igreja, né? Por isso que a igreja tem que se adaptar ao sistema. Talvez a gente pode notar também com os conceitos de impacto da consciência que eles tinham através dessa comunicação com outras conformidades da existência, vislumbradas através da consciência expandida, através de drogas, que no caso seriam as plantas e os trabalhos de fogo e água que eles tinham, né, de magia e que foi culminando para os chás e os chás psicodélicos, acabaram por muitas vezes deixar eles presos em pântanos. Isso poderia ser visto numa realidade talvez como uma espécie de loucura, né, do pajé ou de um cara que está sozinho ali no mato e ele não consegue lidar com aquele real, às vezes insuportável e inominável também. Então a gente pode notar essas formações psicopatológicas também entre os xamãs, né? De talvez possibilidades de transtornos, claro, de uma forma diferente, Vamos pensar assim. através dessas comunicações. Vamos pensar que, sei lá, um mago moderno pegou, expandiu sua consciência, só que chegou a um ponto em que ele moveu seu ponto de aglutinação para uma faixa de emanações em que ele não conseguiu voltar, tipo, fazendo ou não utilização de plantas, né? A gente vê vários casos de pessoas que. Aquele chá de trombeta enlouquece gente pra caramba, tá ligado? Tipo, um monte de pessoas. Aquilo lá era usado pelos índios pra, tipo, revelar o medo dos adversários. Tipo, eles davam esse chá e a pessoa delirava nos medos dela e às vezes se perdia. Só que esse delírio era cognitivo para elas. Elas estavam vendo faixas de emanações em que elas criaram, ou elas ou não estavam vivendo de verdade, e expressando e manifestando no mundo real, porque não tinha essa dualidade, mas ela não sabia que estava existindo essa dualidade entre o mental e o amontoado de carne, né? Que proporciona a cognição. É um delírio, né? Uma alucinação, um sintoma psicótico. Mas, isso, lógico. Confusão da realidade. Se você estiver sóbrio, seguindo os ensinamentos do livro de Domínio da Consciência, você vai ter a concepção, a sobriedade do que está fazendo. Você nunca vai mover. Você mesmo que
inconscientemente, sabendo ou não, você não vai, se você estiver sóbrio, se você estiver saudável, enfim, só se seu estado obsessivo estiver muito lascado, tá ligado? Você estiver alimentando uma ideia do real que você não saiba. Aí você pega uma perca energética ou um problema psicológico Uhum. vai É te as enterrar, tá fixações ligado? também, né? As Isso, fixações são mantidas por hábitos, até como diz lá no tonal. Só que algumas fixações, elas prejudicam, né? E, tipo, às vezes a pessoa não quer enxergar essas fixações. Uhum. Mesmo ela tendo ou não o... Por isso que ela repete, né, na análise também e tal, na terapia. Por isso tem que fazer um inventário. Ou tem que ser muito impecável pra, tipo, vou começar agora que se lasque o passado. Somente o passado aconteceu, Uhum. mas, tipo, eu tô aqui agora, tá ligado? Não vou ligar. É o que tem em Maslow também. A pô. pessoa ela se desprende tanto das coisas que prendem ela, né? Tem um compromisso tão forte Consigo com a mesmo. própria autoatualização, elas podem romper essas escadas, essa escada da pirâmide e se autoatualizar no nível mais tipo, alto. Ó, eu costumo gostar de fazer todas as minhas coisas em jejum. Só que eu sei que não é saudável, mas pra mim, por vezes, parece que eu estou mais atento. Porque, sei lá, eu li Bach, aí tinha um lutador que era, tipo, ele era um cara pré-histórico, tá ligado? Aí ele foi descongelado, aí quando ele lutava contra alguém, ele comia a pessoa, literalmente. E, tipo, a gente sabe que quando um leão tá com fome, tipo, ele vai caçar pra realmente não morrer, então ele vai estar super concentrado. Então, partindo dessa premissa, mano, vou tentar. Gostei e eu gosto de estar com fome. Então, a gente pode citar isso como exemplo de que a minha tendência à autorrealização, autoatualização, descarta ou pelo menos põe de lado em partes, né? Porque a gente não tá vivendo na floresta, tipo, eu posso adiar um pouco de comer, principalmente para terminar o que eu tava lendo, enfim. Sim, tem essa fome, né? Tem que ter uma fome de se autoatualizar, de seguir o próprio desejo. A vontade de ter vontade, Sim. de ter vontade infinitamente. Tá Que aí tu tá alinhado com a intenção, né? Já. O intento. Sim, exatamente. E é isso. Eu acho que o Maslow ele traz uma coisa muito interessante que é como se fosse uma psicologia da saúde existencial do ser humano. Para além talvez de uma psicopatologia, né? Ou tipo, pelo menos com o que ele especifica, pra mim parece ser algo simples porque eu entendi, mas não parece ser algo simples de se realizar. É complexo. Porque né? Exige o domínio da consciência também. Porque exige um refinamento do que você está pensando, de você saber o que está pensando, de você. Não sei. O livro Domínio da Consciência aborda ideias inflexíveis, que a todo momento você tem que estar pensando para que você tenha um estado de atenção intensificada. Então, tipo, ao meu ver, a teoria de Maslow fazendo relação a esse domínio da consciência, elas são, entre aspas, acessíveis para todo mundo, porque, tipo, eles tratam o indivíduo como mestre e percursor do seu próprio destino, se ele tiver consciência do que ele pode fazer, do que ele pode fazer e satisfazer mediante a sua vontade. Enfim. Pode finalizar? Acho. Finaliza. Pode crer, então a gente vai acabar aqui. É apenas uma conversa descontraída. Descontraído. Tá ligado?